Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal. Aliás, eu fiz uma aposta com meu filho. Quem chegar primeiro a 1.500 seguidores vai determinar o que o outro vai fazer. Ele combinou comigo uma tatuagem. Se eu chegar primeiro aos 1.500 seguidores, ele é obrigado a fazer a tatuagem que eu pedi. E se ele fizer 1.500 seguidores primeiro, eu vou ter que fazer uma tatuagem que ele pediu. Então, eu preciso muito que você me ajude a chegar a 1.500 seguidores no meu canal lá no YouTube, hein? Então, vai lá porque senão eu tô frito. Bom dia, Cláudio. Vamos lá, gente. O tema do meu devocional hoje é medo, mas aqui tem um versículo muito interessante, ó. É Provérbios 29 e 25. O medo da opinião dos outros pode paralisar a confiança no eterno. Olha, eu vou repetir. O medo da opinião dos outros pode paralisar a confiança no eterno. Quem nessa vida não fez alguma coisa ou deixou de fazer, preocupado com aquilo que os outros vão pensar? Quem? Mas olha o que diz aqui, ó. Se você tem medo, né, da opinião dos outros, você vai paralisar a confiança em Deus. Eu me lembro de Davi, quando ele sai da casa do pai dele, ele vai até o campo de batalha para poder levar queijo e comida para os seus irmãos e queijo para os comandantes. E naquele lugar ele se depara com a situação que o exército todo estava com medo. O exército estava com medo, os soldados estavam com medo, os irmãos de Davi estavam com medo, o rei estava com medo. Davi, porém, estava confiante no Senhor. Você sabe que existe uma coisa chamada o marketing do medo. O marketing do medo é quando nós temos um medo subjetivo desproporcional. O que é um medo subjetivo? É um medo que não existe. E esse medo que não existe, ele é potencializado pelas pessoas. A nossa mente tem essa tendência. E como que nós potencializamos, às vezes, esse medo subjetivo exacerbado? Através daquilo que nós ficamos vendo. Dependendo daquilo que você anda ouvindo e vendo, o que acontece? Vai paralisar sua confiança no Senhor. Saul, ele era um rei empossado por Deus. Saul era um rei aprovado pela nação. Saul, ele era um homem de guerra. Porém, o medo, por causa do marketing do que as pessoas faziam sobre Golias, paralisou o quê? Uma nação inteira. Paralisou Saul, paralisou os irmãos de Davi e paralisou um exército por causa do medo. E aí nós temos que tomar cuidado, porque esse medo subjetivo é um medo que paralisa mesmo. Existe um medo que ele nos protege. E aí, fala assim, mas como é que você sabe, pastor, que Davi ele tinha confiança no Senhor, ele não deixou se contagiar pelo medo? Porque Davi, ele é o único na história bíblica que não chama Golias de gigante. Todo mundo chamava Golias de gigante. Os irmãos de Davi chamavam Golias de gigante. O exército chamava Golias de gigante. Saul chamava Golias de gigante. Davi chamava Golias de Golias. Às vezes, o marketing do medo, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, as companhias que nós andamos ao lado dela, leva a gente a desenvolver certos tipos de paralisia. O medo, ele é um sentimento para quê? Para proteção. Nós podemos estar com medo, mas nós não podemos viver com medo. Porque viver com medo é paralisia total. Como que nós podemos então nos livrar disso? Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu começo a mudar as coisas que eu enxergo, eu começo a mudar as coisas que eu leio. Eu estava com um livro aqui, aliás, ele está até aqui, ó. Tá vendo, ó? Como Deus, do Luciano Subirá, ó. Fantástico, ó. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Deus tem ferramenta para
tanta coisa na Bíblia para que nós possamos desenvolver uma confiança plena nele. Agora nós podemos o quê? Utilizar. Então, lance fora todo medo. A palavra de Deus diz assim que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de coragem, né? Gideão teve medo, né? Mas Deus, ele trabalhou essa confiança no coração de Gideão. Então, outra coisa, faça uma autópsia do seu medo. Você já resolveu o problema do marketing do medo? Faça uma autópsia. Esse medo, ele é proporcional? Esse medo, ele é real? Medo do quê? Você está com medo do quê? Isso existe de fato? Você não precisa ter medo. Por que eu resolvi falar sobre medo agora de manhã? Porque, principalmente medo da opinião dos outros. Eu vivi durante muitos anos debaixo de cativeiro, debaixo de sofrimento, carregando um peso, né, desnecessário, porque eu tinha medo da opinião dos outros. Medo de colocar uma bermuda porque o que as pessoas vão pensar. Medo de fazer um exercício, o que as pessoas vão pensar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem o controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito, mal ou ruim. Você não tem controle sobre o coração das pessoas. Nós não temos o controle. E nós precisamos tomar cuidado, porque essa opinião dos outros, pessoas, são ladrões de alegria. Sabe o que é ladrões de alegria? Então, pessoas elas podem roubar a nossa alegria. E aí nós temos que tomar cuidado, porque onde entra o medo, onde entra o espírito de medo, não existe confiança no eterno. Confie em Deus. No passado, muitas coisas na minha vida eu deixei de fazer por causa da opinião dos outros, né? Então, nós não podemos, você não tem controle sobre o que a pessoa vai pensar de você, é real, se não é real, se é verdade, se não é verdade. A sua confiança precisa estar sempre completamente depositada em Deus. Não tenha medo. E cuidado com o marketing do medo. Faça uma autópsia do seu medo para saber se ele é real ou se ele não é real. Porque às vezes você está com medo aí que é o medo subjetivo. Você não consegue nem enxergar. Você não consegue nem detectar. E você está paralisado. Não sabe por quê. Você tem potencial, você sabe, né? E aí você tem que colocar o pé na estrada e falar, eu vou adiante, eu vou fazer. Sabe o que vai fazer? Deus vai mover em nome de Jesus. Foi assim com Davi, né? O que Davi falou para o gigante Golias? Eu vou contra você na confiança do meu Deus, o Senhor dos exércitos. E a gente deve fazer isso aí, ir para cima mesmo. E confiar em Deus em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai querido e amado, quero colocar diante da tua presença as nossas vidas. Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa do medo. Esse sentimento que vem nos paralisar. Esse sentimento que é o triturador do maligno. Nos paralisa e nós não conseguimos andar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos nessa manhã lançar fora todo medo. E que esse medo que nós venhamos sentir seja um medo que venha nos proteger, mas não paralisar. Se existe alguém essa manhã, Senhor, que vive com medo, que o Senhor possa trazer uma verdadeira e genuína libertação sobre a vida da tua filha essa manhã. E para que nós possamos, ó Pai, confiar exclusivamente no Senhor. Possamos ser nós mesmos, do jeito que o Senhor nos criou. Porque nós não temos o controle sobre o que as pessoas vão pensar. Nós só temos o controle sobre as decisões que nós vamos tomar. Derrama da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa te abençoar essa manhã, de todas as formas. Tenho medo. Comece a fazer pequeninas coisas. Cada coisinha que você faz é um avanço, é um passo que você dá em direção a romper o mesmo. Um passinho. Eu tenho medo de sair na rua. Vai no portão e volta para dentro de casa. Tenho medo. Aí você vai na calçada e volta para dentro de casa. Depois você vai até a esquina, volta para dentro de casa. É assim que você vai vencendo o medo. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia.